Eu sei que esse ano literalmente teve Creed 3, mas esse foi o Rocky Balboa das bilheterias em 2023. Show me the money! What I call them? Funko Bugs! Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui com mais um vídeo de caso de bilheteria, né? Faz tempo que eu não pego um filme especificamente pra fazer aquela fórmula, aquela continha, aquela teoria do Dan Murrow que eu já falei pra vocês algumas vezes aqui, né? Pra descobrir se um filme tá devendo ou se ele conseguiu lucrar. E hoje eu trouxe, né, o caso aí do Elementos, a nova animação da Disney Pixar, que, sem sombra de dúvida, trouxe uma das histórias mais interessantes desse ano. Mas antes, eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Bom, é muito propício que a gente fale sobre Elementos no vídeo de hoje, já que a animação do Peter Soul chegou na Disney Plus nessa semana e eu preciso repetir aqui, eu gostei bastante do filme. Eu sei que ele não foi universalmente aclamado como a maioria dos filmes da Pixar, como Divertidamente, como Soul, mas eu confesso que eu assisti esse filme umas 3 vezes e eu adoro, eu acho ele muito bonitinho, muito fofo. Então, é só pra gente fazer aquela separação mais uma vez, que bilheteria não é necessariamente sinônimo de qualidade, mas vale a pena reforçar essa qualidade do Elementos, porque o filme teve uma carreira nas bilheterias que começa muito mal, mas que é justamente o boca a boca, né, o interesse do público pelo filme, que ajuda a tornar a situação dele muito melhor. Mas, oferecendo um pouco de contexto aqui, a gente tá falando de uma Pixar muito diferente de uns anos atrás, o que se dá também pela grave mudança que aconteceu na Disney, na verdade do mundo inteiro, com a pandemia da Covid em 2020, porque até aquele período, o último filme da Pixar que tinha sido lançado tradicionalmente nos cinemas tinha sido o Dois Irmãos, Uma Viagem Fantástica, que literalmente saiu em março de 2020. É um filme que muita gente acabou não assistindo porque ele saiu bem no olho da tempestade. E com todas as novas políticas de distribuição, de streaming, de day on date, a Pixar foi uma das empresas que mais sofreu, porque depois que o Dois Irmãos foi jogado para streaming meio que repentinamente, o Soul, que era a grande aposta do estúdio para aquele ano, também teve um lançamento exclusivo no Disney Plus em dezembro de 2020. E o mesmo iria acontecer com outras duas produções originais da Pixar, o Luca, que chegou no Disney Plus exclusivamente em junho de 2021, e a animação Red, Crescer é uma Fera, que tinha sido anunciada como lançamento nos cinemas, mas de última hora foi pro Disney Plus. Ou seja, a Pixar estava numa situação meio delicada, os próprios animadores e diretores que trabalhavam na Pixar estavam insatisfeitos com a gestão da Disney, porque afinal, em 2021, no finalzinho do ano, eles lançaram nos cinemas o Encanto, que não é da Pixar, mas é uma produção da Disney, então você via que tinha uma certa preferência pelos originais da Disney ao invés dos da Pixar. Isso mudou em 2022, lá para junho, julho, quando o Lightyear, o spin-off de Toy Story, foi a primeira animação da Pixar desde o Dois Irmãos a chegar com exclusividade nos cinemas. Porém, a produção de 200 milhões de dólares acabou resultando num grande fracasso. O filme fez apenas 226,4 milhões de dólares nas bilheterias mundiais, o que significa que a animação perdeu bastante dinheiro. Então, veja bem, a Pixar, que está há tanto tempo sem ir para o cinema, quando vai, é um flop, um grande fracasso e não pegou bem para a empresa, para os envolvidos. Porém, em 2023, a Pixar iria voltar justamente com Elementos, que é uma animação original, que está introduzindo um novo universo, novos personagens, e agora, meio que para tentar recomeçar, né, eles têm uma decisão bem ousada de mandar 2 dos principais filmes de verão da Disney para o Festival de Cannes, sendo eles o Indiana Jones e a Relíquia do Destino e o Elementos. Porém, a recepção desses 2 filmes foi bem complicada em Cannes, não foi um estrondo, um aplauso como a Disney estava esperando, especialmente o Indiana Jones, e o Elementos também não teve uma imagem muito positiva. Mas, quando finalmente chegou a hora do filme estrear, o Elementos chegou em 15 de junho com uma recepção crítica um pouco melhor, mas estreando junto com The Flash da Warner Bros. E DC, e o Elementos chegou justamente em segundo lugar, taxado por muitos, inclusive por mim, como um flop nesse primeiro final de semana de estreia. Porém, a situação do Elementos começou a mudar drasticamente semana por semana. Então eu vou fazer aqui aquela clássica conta, onde eu pego todos os valores semanais do Elementos, pego a porcentagem do estúdio e somo com os valores internacionais e da China.
China, para a gente depois tirar a diferença do valor de orçamento e do marketing. Agora sim, o valor divulgado para Elementos, como é de praxe em produções da Disney Pixar, é de 200 milhões de dólares de produção, mais uma estimativa aí de 100 milhões de dólares de marketing. Eu sei, muitos de vocês devem estar falando que marketing que Elementos teve, né? Porque realmente não foi um filme muito bem divulgado, mas esse é um valor meio coringa que a gente sempre coloca pro famoso P&A de marketing. Na primeira semana, o Elementos trouxe 47,051 milhões de dólares. 60% volta para Disney, então 28,209 milhões. Na segunda semana, o filme trouxe 30,426 milhões, com 55% voltando para Disney, então 16,73 milhões. Na terceira semana, o filme trouxe 22,113 milhões, com 50% indo para Disney, então 11,056 milhões. Na semana 4, foram 16,997 milhões, com a porcentagem da Disney sendo 8,495 milhões. Na quinta semana, 14,884 milhões, com a porcentagem de 7,442 milhões. Na sexta semana, 10,149 milhões, com retorno de 5,074 milhões. Na sétima semana, 5,504 milhões, com retorno de 2,752 milhões. Na oitava semana, 2,437 milhões, com retorno de 1,218 milhões. Na nona semana, 1,259 milhões, com retorno de 629,5 mil. Na décima semana, 613 mil, com retorno de 306,5 mil. Na 11ª semana, 383 mil, com retorno de 191,5 mil. E na 12ª semana, a Disney investiu em mais salas e trouxe 2,068 milhões, com retorno de 1,034 milhões. No mercado internacional, o filme trouxe 330,014 milhões, com uma porcentagem de 40% indo para Disney, então 132,056 milhões. Na China, o filme fez 15,890 milhões, com a porcentagem de 22,5% indo para Disney, então 3,575 milhões. Isso garante uma renda total para Disney de 218,768 milhões. E quando a gente tira esse valor dos 300 milhões de dólares que incluem o marketing e o orçamento, o Elementos fica devendo 81,232 milhões. Ou seja, levando em consideração a conta que a gente fez aqui, o Elementos deu prejuízo, ele não se pagou, ele ainda não lucrou, mas a gente tem uma entrevista com o Jim Morris, que é o presidente da Pixar, para Variety em agosto desse ano, onde ele diz que o Elementos seria sim rentável nos cinemas. Bom, o Jim Morris deve ter algum dado diferente, né? Talvez o orçamento não seja tão alto, talvez o valor de marketing não chegue aos 100 milhões, mas ele também afirma que o Elementos seria rentável graças à exibição em streaming, ao licenciamento, aos produtos, os brinquedos. A gente sabe muito bem aqui que todos esses filmes, especialmente da Disney, conseguem se pagar e muito graças ao streaming, aos brinquedos. Não são todos os filmes que têm essa sorte e a gente sempre leva em consideração, que é meio que a prioridade de qualquer estúdio de cinema, se um filme vai ser capaz de se pagar nos cinemas. Não parece ter sido o caso do Elementos, mas ainda assim é de se admirar como um filme que começou tão lá embaixo conseguiu fazer uma ótima escalada para quase $500 milhão. Bom, mas é isso, pessoal. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam sobre essa jornada do Elementos e se vocês acham que a Pixar pode ter uma ressurgência dos cinemas nos próximos anos. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.